Vou compartilhar com vocês algo que acontece com frequência, mas que atrapalha a evolução, a melhora de um quadro de tecido de cicatrização excessivo, que a gente classifica isso como fibrose, aquele que quando a gente olha, a gente vê que tem grumos, tem uma placa, tem espessura, tem irregularidades, tem volume ali. Quando a gente toca nesse volume, ele é rígido, ele prende, ele limita. Nós recebemos aqui pacientes dos mais variados tipos de cirurgias, plásticas ou não, e esse caso é sobre uma cirurgia de lipo e uma cirurgia que faz a aplicatura do platisma. E a paciente chegou aqui com uma placa de mais ou menos 1,5 cm na região toda, e vem até aqui, aqui menos, aqui mais, onde lipou mais, machucou mais, o corpo produziu mais cicatriz na região. Essa paciente veio, avaliamos, orientamos em relação à compressão, que ela deveria fazer, porque a compressão ajuda a gente a reduzir esse quadro. Não alongar, não repuxar, não massagear, não machucar mais a região. Aquilo ali é um excesso de cicatriz. Se machucar mais a região, o corpo vai cicatrizar de novo e coloca mais um pouco de cicatriz onde já tinha muito. Começamos o atendimento, ela já evoluiu super bem, a filha dela estava aqui junto e falou: nossa mãe, daqui já dá pra ver que tá diferente. Aí ela conseguiu já levantar mais o pescoço, tocando a superfície já estava mais maleável, o aspecto melhor. E essa melhora ela é progressiva e gradativa e significativa. De um atendimento para o outro, uma evolução que não vinha tendo com mais de 20 atendimentos ou 30 até chegar aqui no atendimento. E essa paciente entrou no intervalo, que é o tempo que a gente precisa, é terapêutico. O paciente voltou, e aí dali para frente eu já saberia fazer alguns ajustes, porque eu entendi o que está acontecendo naquela região, em cada parte do organismo dela, para a gente tratar cada parte de acordo com aquela condição. E aí ela voltou nesse meio do caminho. Ela relatou que 2 dias antes do retorno dela, ela voltou na cirurgiã. A cirurgiã apertou, machucou a região. Aplicou Triancil, aplicou ultrassom, fez laser e ainda aplicou um tapezinho aqui, daqueles de tirinhas. Fato é, tudo isso que foi feito não é o melhor caminho para tratar a fibrose. Ela chegou aqui com a região toda dolorida, falando: ai doutora, parece que tá tudo doído aqui, tá machucado. E aí eu não consegui usar a compressão. Então, a única coisa que a gente pediu para ela foram 2 orientações específicas. Uma delas, a compressão, ela não fez, porque estava dolorido, também porque tá já com resistência de usar a compressão, mas é necessário no caso dela, ela não conseguiu fazer. Os apertões, o ultrassom, machucaram a região. Então, o corpo dela, a partir desse momento, vai começar a produzir mais fibras ainda. E ele passa aproximadamente, o organismo, após uma lesão, 15 dias produzindo mais e mais e mais fibras. Então, ela chegou aqui com esses novos estímulos. E aí, o que acontece? O tratamento começa do zero. E ainda mais, porque agora, nesse momento, o que a gente teve que fazer? Tentar frear esses novos depósitos que o corpo já está tentando cicatrizar, porque ele foi machucado de novo. Então, a gente vai tentar frear, mas ele vai produzir mais um pouquinho. Para depois que a gente frear isso, a gente começar a degradar de novo aqueles excessos que já eram a causa inicial. Fora isso, o Triancil, que é um corticóide, ele pode comer todo esse tecido, mas ele come, ele degrada não só as fibroses, ele degrada também o tecido que reveste, o tecido adiposo. Então, o que pode acontecer? É rígido, o corticoide se deposita mais e menos em alguma região, e aí ele pode degradar fazendo afundamentos na região. E não é de fibras, ele reduz a fibra e reduz todo o resto junto. Ou seja, corre o risco de, quando a gente tratar, tirar todas essas fibroses, porque com a fisioterapia a gente tira todas essas fibroses, todo esse excesso de tecido cicatricial sai.
E aí sim a gente vai ter como saber como ficou a espessura do tecido que reveste, se é fininha, se é mais espessa, e aí corre o risco de quando saírem todas as fibroses, o tecido adiposo, que é o tecido de revestimento, ter ficado com ondulações, mais magro numa parte e nem tanto na outra. E ainda o que acontece com frequência, não só no rosto, mas como também no corpo, onde acumula mais o corticoide, ele degrada não só o tecido adiposo, como ele também mata os melanócitos, ou seja, a pele fica muito fina, como se tivesse sido queimada ou até arranhada, né, quando a gente rala na parede e perde a cor, fica esbranquiçado, seja fundo e esbranquiçado. E isso a fisioterapia não trata. O fundo talvez com um enxerto na região para devolver ali a gordura que perdeu, então se estava afundado, preenche, ele vem para um plano, mas a cor não modifica, talvez fazendo uma pigmentação depois, como se fosse tatuando aquela pele para devolver a cor. E a textura da pele que ficou muito fininha, essa a gente não tem como mudar, ou seja, não mexer, porque eu avaliei, eu atendi, eu e minha equipe, a gente deu intervalo para ver como esse paciente volta, quais ajustes são necessários aqui para ele evoluir melhor, só que no meio do caminho fez um monte de outras coisas que atrapalham a nossa avaliação, que tem efeitos colaterais, e aí o primeiro atendimento basicamente não valeu de nada, porque a gente caminharia dali para melhor. A gente começa de novo, do zero. E assim, sucessivas vezes vão acontecendo com os pacientes que já estão incomodados e já estão desesperados. Desesperam também os seus cirurgiões que não conhecem ainda outras abordagens ou estão conhecendo, mas ainda estão inseguros de meu paciente não pode ficar sem, e acabam às vezes optando por tentativas que dificultam de fato a gente construir o resultado. Então fica de alerta aqui para vocês, para não repetirem esses padrões. A fisioterapia abordada da forma como a gente faz aqui, ela resolve sim tanto as fibroses recentes, de 1 mês, 2, como as tardias de 2, 3, 4 meses, anos, inclusive de 20, 30, 40 anos atrás. É possível, a gente mostra aqui para vocês o antes e o depois de cada paciente, narrando na frente do paciente, eles veem a gente narrando, eles sabem daquela trajetória deles, e a gente compartilha para que vocês tenham acesso a essa informação, que existe tratamento, sim, mas não é machucando mais, não é aplicando um corticoide que não é seletivo, muito menos alongando a região, porque também é uma outra forma de machucar, fazer micro-rupturas e o corpo ter que depositar mais cicatriz ainda, onde a queixa já era cicatriz em excesso. Não reproduzirem esse tipo de padrão, porque não vai auxiliar a resolução do quadro. Pode manter aquele quadro inflamatório proliferativo, assim como aumentar ele, e o organismo, quando não dá conta de resolver sozinho, ele se consolida desse jeito. Por isso que existem pessoas que mesmo meses ou após anos de uma cirurgia ainda apresentam sequelas, ou seja, o organismo não dá conta de resolver sozinho. A probabilidade dele não conseguir sozinho é muito grande, por isso a gente vê tantas pessoas que ficam com alterações pequenas, alterações moderadas e alterações significativas após uma cirurgia estética ou não.